eu começo. Assisti Eternos. É a nova aposta da Marvel, é um novo filme da Marvel. É um filme que tem uma ganhadora de Oscar nessa direção, então tem muita coisa aí pra gente falar dele. Eu sou o Digão Bale, você está no meu canal, aqui a gente fala sobre filmes e séries também. Aproveite aí, se inscreve no meu canal, bota o seu like, ativa o sininho para você receber as notificações. Você vai ver que a gente está falando sobre filmes, você vai gostar muito do conteúdo que a gente está trazendo aqui. E simbora pro vídeo. Cortar, tem a vinhetinha. Eternos é o mais novo filme da Marvel Studios. Ele conta a história de seres imortais que estão na Terra desde a sua criação, protegendo a humanidade de seres alienígenas chamados deviantes. Eles foram criados pelos celestiais, por um ser celestial, por algum motivo, né? Acontece que nos tempos atuais, esses seres deviantes aparecem novamente e eles que estavam dispersos precisam unir forças para estarem juntos combatendo esses deviantes. Esse filme ele é muito bom para reflexão no que se refere a algumas coisas religiosas, no que se refere a questões também envolvendo escolhas difíceis, porque ele é muito bom em nos trazer uma reflexão. Se você for parar para observar, eles estavam na Terra desde sempre, são seres super poderosos, mas que quem acompanha o universo da Marvel vai perceber que eles não estavam nas lutas que os Vingadores estiveram presentes. Em nenhum momento da história do universo da Marvel você vê que os Eternos apareceram. E o filme conta um pouco sobre isso, porque eles não poderiam interferir em nada na Terra, em nenhuma briga dos humanos, a não ser em ataques com relação aos deviantes. E aí tem esse jogo, caraca, aconteceram várias guerras, aconteceram várias coisas e eles não puderam interferir, eles não puderam fazer nada e eles poderiam interferir. Então o filme ele é bom para essa reflexão, ele traz um pouco dessa reflexão sobre o poder que determinadas pessoas têm de mudar situações no mundo e o que eles fazem com esse poder. E é legal que a gente pode ver isso misturado à política, misturado também à religião, né, sobre servir a um Deus soberano que está acima de todas as coisas e o que eu faço por amor a esse Deus. Será que eu vou corromper toda uma humanidade por causa disso? Será que eu vou salvar toda a humanidade por causa disso? Então o filme ele tem um pouco dessa reflexão. Pontos positivos e pontos negativos desse filme. A gente tem que começar já falando disso. Vou começar primeiro com os pontos negativos do filme. Primeiro ponto negativo é que, por se tratar de um filme de origens e ele traz toda uma questão de mitologia, ele precisa falar, precisa contar muito essa história, infelizmente o filme ele ficou um pouco longo, ele ficou um pouco cansativo por conta dessa questão de tratar aí da mitologia. As cenas, até comparado um pouco a Duna, porque Duna também ele tem uma longa duração, e não diferente de Duna, as cenas elas não são descartáveis. Toda cena desse filme, ela tem ali um papel ali narrativo, ela conta um pouco da história, mas mesmo assim, algumas cenas elas poderiam ser feitas um pouco menores. Algumas histórias elas poderiam ter sido enxugadas. E por conta disso, o filme ele acaba tendo uma duração um pouco maior. E ele acaba sendo, para algumas pessoas, tá? Eu não vou dizer necessariamente para mim. Eu não senti tanto esse peso de cansaço ao terminar de ver o filme. Mas ele possa ser um pouco cansativo. E por decorrência, o filme ser um pouco longo, a gente acaba acreditando e esperando que ele vá contar sobre todos os personagens. Porque vamos lá, são 10 personagens ali que deveriam ser os personagens principais. Uma personagem da Makkari, ela é deficiente auditiva, então ela fala por língua de sinais, o que é positivo com relação a essa questão de representatividade, mas o que é negativo porque eu queria ver mais dela em tela. Eu queria ver ela correndo, ela é velocista, né? Ela tem o poder do Flash, pra você compreender é muito fácil. E eu senti falta disso nela, eu queria muito vê-la em tela. E além da Makkari também, eu queria ver muito mais do Druig, que é um... Druig? Acho que é Druig.
o nome do cara? Não sei. Eu sei que ele tem um poder de mudar ali a mente das pessoas. Ele tem o poder de manipular a mente das pessoas. E ele é um dos personagens que deveria ser mais explorado nesse filme, porque esse filme ele fala justamente sobre os Eternos terem poderes e que poderiam interferir na humanidade, e eles não fazem isso, eles não podem fazer isso. E ele, que é um personagem muito complexo, que eu acho que ele é um dos que eu mais gostei, eu gostaria de ter visto mais ele em tela, e ele não viu. E esse pra mim também é mais um ponto negativo. Outro ponto negativo do filme é que algumas piadas elas não funcionam, porque vamos lá, o filme ele tem uma carga dramática muito grande, então algumas piadas elas deveriam ser como qualquer outro filme dramático, né, ter ali o seu alívio cômico, mas ele não tem um alívio cômico, ele tenta realmente fazer piadas em momentos inapropriados. Algumas piadas até que funcionam, né? Isso a gente eu deixaria para falar no momento de pontos positivos, que tem muita piada boa, mas algumas piadas aqui realmente elas não funcionam. Outro ponto negativo também é a montagem. A montagem ela acaba se tornando um pouco confusa. E aí eu vou te explicar por quê. Ela começa se tratando de um momento histórico, né, do passado, no momento da criação do universo, e depois ela já vem pro tempo presente. Só que não dá uma ideia de flashback de alguém lembrando. O filme ele simplesmente volta pro passado e depois volta pro presente. Depois ele volta para dias atrás e depois volta pro presente. E isso acaba se tornando um pouco confuso, porque também a paleta de cores ela não fica, ela não dá uma diferenciada, sabe? Porque geralmente num filme quando ele volta para o passado, a paleta de cores ela fica um pouco mais acinzentada, um pouco mais avermelhada, um pouco mais amarelada, e isso não acontece no filme. Eles têm até uma descrição de quanto tempo voltou no passado, mas isso fica um pouco confuso, porque se você piscar e voltar, você não sabe se está no passado, se está no presente, isso deixa um pouco confuso. A montagem ela poderia ter sido melhor, mesmo trazendo esses flashbacks. Eu optaria, quem sou eu para falar alguma coisa? É o bichão mesmo, hein, doido? Mas eu optaria por eles tratar primeiro de toda a situação do passado e depois trabalhar no presente, e aí fazer alguns lapsos aí de memória, de flashbacks, que queria ser legal. Agora nós vamos aos pontos positivos do filme, porque tem muitos pontos positivos. O primeiro ponto positivo que eu quero colocar é que, embora eles tenham deixado a desejar em aprofundar alguns personagens, eu notei que a diretora, né, que é a Chloe Zhao, que inclusive ela é vencedora de Oscar, eu notei que ela colocou ali personagens principais ali, ou pelo menos ela tentou colocar alguns personagens principais, e isso não fez com que a imersão ao filme ela ficasse comprometida. Você realmente entende aqueles personagens ali como os principais e você compra ali a dor deles, porque a personagem principal, né, quando chega ali no primeiro ponto de virada do filme, ela tem uma decisão para tomar nas mãos, e essa decisão ela é muito importante, e aí você sente ali que ela precisa realmente fazer alguma coisa, ela precisa da ajuda dos outros Eternos, então é muito bom. Outro ponto positivo é que, embora tenham estrelas do cinema como a Angelina Jolie e a Salma Hayek, embora essas estrelas estejam no filme, o filme não está fazendo propaganda em cima delas, embora na propaganda do filme esteja o rosto das duas ali, mas elas não são desperdiçadas no filme. Por elas serem quem elas são, elas têm bons aproveitamentos, os personagens delas são importantes na trama, mas eles não são os personagens principais, e isso é muito legal, porque eu gosto disso que a Marvel faz, de trazer pessoas que não são tão conhecidas, não têm grandes nomes, e dar um papel de destaque para eles. Isso é algo muito bom que eu gosto que a Marvel faz. Conta de dinheiro, né? Conta de dinheiro, porque é muito mais barato pagar a Angelina Jolie pra ficar 10 horas em tela, podendo pagar mais barato pra alguém. Isso é verdade. Vamos lá. As atuações elas estão excelentes. A fotografia tá muito boa. Quero ressaltar aqui a direção da Chloe Zhao, porque o que acontece? Ela foi ganhadora de Oscar e se esperava que esse filme ele tivesse um tom mais épico. E ele de fato tem. Se você for ver a fotografia, ela é muito bonita, tem muitos planos abertos, você vê que ela utiliza bem das cores, ela utiliza bem dos poderes. Algumas pessoas falaram mal dos momentos de ação, mas os momentos de ação eles são de fato empolgantes, você sente a tensão. Uma coisa que eu gosto muito em filmes, e nos filmes da Marvel a gente tem pouco isso, é que você teme pela vida dos personagens. Alguns filmes da Marvel você não teme pela vida dos personagens. Você vai ver, por exemplo, qualquer filme do Homem-Aranha, você não teme pela vida do Homem-Aranha, mas pela vida dos Eternos ali naquele filme você teme, você tem uma real ameaça no que se refere à humanidade, você teme pela vida da humanidade no geral. Então a diretora ela conseguiu trazer isso bem à tela.
mostrando um clima épico. O terceiro ato do filme é um terceiro ato muito bom. Ele não é inchado, ele não é horas de terceiro ato. Pra mim, ela é a melhor parte. Eu geralmente não sou muito fã dos terceiros atos, mas pra mim é a melhor parte do filme, é o terceiro ato. Eu digo que a primeira parte do filme, ela de fato é um pouco arrastada, sim, mas é uma parte que tá contando a mitologia, tá explicando como é que é, tá dizendo, é muito explicativo. Eles estão tentando inserir o personagem dentro do universo da Marvel, tá tentando explicar o porquê que eles não estavam lá na Guerra Infinita, no estalagem do Thanos, tem isso. Mas eu gosto de alguns diálogos acerca de eles serem eternos e não poderem morrer, é legal. Alguns diálogos sobre aprender com a humanidade. Ele é um filme que eu digo pra vocês que ele tem uma... a história dele é sobre esperança na humanidade, isso que é interessante. O personagem da Salma Hayek até fala sobre isso em um dos diálogos a respeito dessa questão de aprender com a humanidade, então é um ponto muito positivo. A história é boa, é uma história intrigante, é legal porque tem algumas boas reviravoltas no filme, e por isso que eu digo que eu gostei muito da última parte, porque acontece uma reviravolta depois de um certo ponto de virada, e que isso contribui muito pra história, e eu gosto muito disso. E eu acho que esse é um filme muito bom. Eu não acho que ele seja um filme ruim. Eu entendo essas questões da crítica, porque ele é um dos filmes que ele é menos formato da Marvel do que outros filmes, né? Eu só não considero ele o melhor filme da Marvel desse ano. Pra mim, o melhor nesse ano é o filme do Shang-Chi. Tá bom. Eu acredito que os Eternos ele esteja logo abaixo, e lá embaixo o filme da Viúva Negra. Se for comparar entre os filmes e as séries, aí a gente dá uma embolada, mas daí deixa para um outro vídeo. Se você quiser que eu fale sobre isso, deixa para um outro vídeo aí. Mas ele é um filme muito bom, eu recomendo que assista. Não precisa assistir em 3D, o 3D não acrescenta em nada, muito pelo contrário, eu senti muito escuro, eu vi em 3D, então algumas coisas foram muito escuras, eu tava toda hora tirando óculos, colocando óculos para tentar ver o filme. Mas o filme é bom, ele tem uma ótima reflexão filosófica, uma ótima reflexão religiosa, e vale a pena assistir. Logo vai estar no aplicativo de streaming da Disney, você já vai poder assistir. E tá aí a minha recomendação de filme, assista Eternos. Mas logo vai estar aí no Disney Plus pra vocês assistirem. Logo vai estar no Disney... Vamos lá? Logo vai estar no Disney... Caraca! Logo vai estar no Disney... Disney Plus. Logo vai estar no aplicativo... Jesus. Deus abençoe e até a próxima.